26 de outubro de 2017. Grêmio joga bem no Equador, faz 3-0 em cima do Barcelona de Guayaquil e fica muito perto de final da Libertadores. Flamengo sai na frente no Fla-Flu da Sul-Americana. Um empate no duelo de volta garante o Mengão na semifinal do torneio. Ao que tudo indica, Santos terá mudanças na equipe titular para o clássico de sábado contra o São Paulo no Pacaembu. Mas por aqui, nada de coletiva de imprensa. E ainda, as notícias quentinhas de São Paulo, Corinthians e Palmeiras e as primeiras punições no escândalo da FIFA. Oi, gente, boa noite. Domingão, o Corinthians tem parada duríssima em Campinas contra a Ponte Preta. Além de se preocupar com o duelo contra a Macaca, o técnico Fábio Carille tem que ficar atento porque 8 jogadores, 8, estão pendurados com 2 cartões amarelos e assim podem desfalcar o timão no clássico da outra rodada contra ninguém mais, ninguém menos do que o Palmeiras, maior rival corintiano e que tá ali, ó, na cola, na caça do alvinegro pelo título brasileiro. Sabendo disso, surge a dúvida: Carille deveria poupar alguns jogadores já mirando o confronto contra o Verdão? Vinícius Rodrigues foi às ruas para descobrir a opinião da galera. Domingo, o Corinthians enfrenta a Ponte Preta e o técnico Fábio Carille tem 8 jogadores pendurados, que se levarem o terceiro cartão contra a Macaca, desfalcam o timão diante do Palmeiras na próxima semana. São eles: Cássio, Balbuena, Pablo, Gabriel, Camacho, Rodriguinho, Jadson e Jô. Se você fosse técnico do Corinthians, pouparia esses jogadores contra a Macaca para ter força total diante do Verdão? Eu fazia uma mesclagem, entendeu? Analisando o time da Ponte Preta, eu faria uma mesclagem, mas no geral não. Eu botaria força máxima nos 2. Não pouparia. Não pouparia? Não. Por quê? Porque eu acho que temos que ir com tudo, né, para garantir o resultado. Pelo menos uns 3 ou 4 sim, para ir pelo menos os mais importantes, poupar para esse jogo. Acho que se poupar daria um bom proveito depois do próximo jogo. A torcida reclama, né, quando o time poupa e tal. Aí já vai ter que ir no CT, já tem que cobrar já. Nada. Tem um time reserva muito bom também. Talvez sim, talvez não, né? Depende do desempenho de cada um deles na hora. 1-0 pra mim tá ótimo, 1-0 pra mim já é goleada. Vamos ver como vai ser, né? Tudo de bom. É o Palmeiras que tá pagando essa mala aí pro Corinthians. Que time você torce? Chega aí, velho. Corintiano? Claro. Corintiano, 6 pontos, o Palmeiras tá respirando na nuca do Corinthians já. Você acha que vai dar uma tremida ao time do Corinthians? O Corinthians não vai tremer não. Vai ganhar, já tá ganho já, mano. Vai perder. Vai perder. Ele sabe que perde. Coitado. Crise no casal, mano. A gente vai brigar. Eu acho que perder o título não perde, né? Só se ramelar muito, vai ser muito pipocada. Perde. Mas tem que ganhar os 3 pontos, mas depois pensar no Palmeiras. Primeiro o Ponte Preta, depois o Palmeiras. Domingo a vitória nossa. Então. E mais uma derrota do Palmeiras próxima agora, aí já era, tudo dominado. O Jô subiu o cotovelo na cara do adversário da Ponte, terceiro amarelo, o Jô fora. E aí? Não sei nem o que fazer, mas... E aí já era. Aí, Palmeiras. Palmeiras ganha. Ainda bem. Ainda bem. E a pergunta que a galera respondeu aí nas ruas também está disponível para você aí de casa participar e votar com a gente no site gazetesportiva.com. Se você fosse o técnico Carille, pouparia alguns jogadores pendurados na partida contra a Ponte Preta? Sim ou não? Para proteger esses jogadores para o jogão contra o Verdão no dia 5. E aí? Acesse gazetesportiva.com. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, Elita. Com todo respeito para quem pensa uma coisa dessa, não faz o menor sentido. Por que não? É claro que não. O Corinthians quer ser campeão, não quer? Quer. Qual o sentido de poupar jogadores contra a Ponte Preta para enfrentar o Palmeiras? Se o Corinthians vai com tudo e vence a Ponte Preta, independentemente de quem leva o cartão amarelo ou não, fica com 6 pontos. E é mais fácil ganhar da Ponte do que do Palmeiras. Tem uma vantagem. Não, claro que não. Vai jogar em Campinas. É complicado. Não tem jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro. Isso já... Então, em vez de essa ideia de poupar, tem que ir com força máxima mesmo. De preferência, ganhar a Ponte Preta com o que tem de melhor. Abrir 6 do Palmeiras para ver o que acontece. Vai numa escala... Abrir 6 ou abrir 9? Abrir 9, desculpa. Tá. Abrir 9 e ver o que acontece. Por quê?
Vamos imaginar que perca da Ponte Preta para poupar jogadores contra o Palmeiras. O Palmeiras vence, a diferença vai para 3. Vai estar mais pressionado ainda. Quer dizer, então, não tem a menor lógica um pensamento desse. Lógico seria o seguinte: o Carille orientar os jogadores para que evitem cartões bobos. Então, o Cássio, por exemplo, não tem por que levar cartão amarelo. Né? Os jogadores da frente, o Jô, não tem, porque exceção feita a jogadores de marcação que eventualmente podem precisar fazer uma falta mais dura e levar um cartão amarelo. Agora, exceção a Balbuena, o Gabriel também está pendurado, os demais jogadores é orientar. Não tem que discutir com o árbitro, não tem que reclamar, não tem que ficar discutindo com outro jogador por coisa boba. É fazer o certo, simples assim. E vai com força máxima contra a Ponte e contra a Palmeiras. Concordo. E aí, mestre? Plenamente de acordo com o que disse o Celcinho, e acrescento o seguinte: esse jogo contra a Ponte Preta, ele é crucial para o campeonato, para o Corinthians. Se o Corinthians perder da Ponte Preta, olha, para perde o campeonato, recuperar o moral da tropa e tudo mais, para pegar um Palmeiras que vem embalado, não sei como é que vai ser esse fim de semana. Segunda-feira joga o Palmeiras. Então, eu não sei como é que vai ser o comportamento dele. Mas se, por exemplo, ganhar esse jogo também, ele vem com tudo em cima do Corinthians. E o Corinthians vai estar desmoralizado. Tem que jogar com tudo contra a Ponte Preta. E ele tem mais condição de ganhar da Ponte do que ganhar do Palmeiras. É óbvio isso. O Ponte está lá embaixo, o Palmeiras está correndo aqui. Quer dizer, então não tem o que discutir. Você vai correr o risco de perder um jogo para enfrentar o Palmeiras, que é forte independentemente de qualquer situação? Um jogo é um clássico. O Palmeiras tem mais elenco que o Corinthians, melhor elenco. O Corinthians está mais organizado em campo e tal. Mas, é muito possível, que o Palmeiras ganhe esse jogo, independentemente de tudo que o Corinthians faça contra a Ponte Preta. Mas do ponto de vista da campanha, o campeonato, a disputa do título, o Corinthians tem que ganhar da Ponte. Gente, tá ficando... ninguém esperava uma coisa dessas no Campeonato Brasileiro. Fazendo justiça ao que o Carille falou durante todo o primeiro turno, o campeonato vai ser decidido nas últimas rodadas. Carille, palavra é energia, aí viu, vai Fábio assim, Carille? mas o Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense, perdeu para a Vitória, o Grêmio perdeu para o Avaí, Palmeiras perdeu para a Chapecoense. Tem que tomar cuidado que a gente fala o que acontece. O Corinthians, o caso é o seguinte: o Corinthians fez uma campanha absolutamente absurda no primeiro turno. Ninguém faz uma campanha dessa, sobretudo com um time tão limitado como é o time do Corinthians. Ora, é óbvio que quando chegasse nesse período aqui do segundo turno, o time estava cansado, os jogadores tinham caído de produção. Nós tivemos jogadores do Corinthians que jogaram muito mais do que jogam normalmente. Isso aí. O Rodriguinho e o Jadson, por exemplo. São dois jogadores que jogaram muito bem, principalmente o Rodriguinho. Marcava, armava, fazia gol e tal. Mas não é esse o futebol normal do Rodriguinho, gente. O Rodriguinho não começou ontem no Corinthians. Sim. O Rodriguinho já levou correu. Uma eternidade para garantir a posição titular. E nunca se destacou assim como um grande jogador. Só foi agora, nesse período crítico do Corinthians do ponto de vista financeiro, que não podia contratar jogadores e tal. E esses jogadores apenas refluíram ao leito normal deles no segundo turno. E isso faz o quê? Faz com que o Corinthians ganhe, perca, empate, ganha, perca, empate e tal, que é o que está acontecendo. Né? E graças àquela grande vantagem obtida no primeiro turno, é que ele segue líder sem... Libertadores, o Grêmio conseguiu um importante resultado ao vencer o Barcelona em Guayaquil 3-0 e praticamente garantiu uma vaga para a final da competição. O jogo de volta acontece na próxima quarta em Porto Alegre. Nós sabíamos, eu já havia avisado o time que eles iriam vir para cima da gente e iam deixar os espaços. Então, era para a gente não tomar o gol e ser mortal novamente no contra-ataque. Foi o que aconteceu. O terceiro gol deu uma tranquilidade maior para a gente. Depois o Grêmio praticamente se fechou, não dando muitos espaços ao adversário, somente com cruzamento. Vale destacar e muito, que eu já dei os parabéns para ele,
no meu entender, a defesa do ano, se não uma das melhores que eu vi na minha vida. Eu acredito que o Grêmio voltou a ser aquele Grêmio que foi elogiado por toda a imprensa do Brasil durante o Campeonato Brasileiro também. O Renato falava dessa defesa do Groi. É tão engraçado que o Grêmio venceu por 3-0 e o que está chamando a atenção foi essa defesa. Para mim, eu acho que ela está nas 3 mais bonitas que eu já vi na minha vida. As outras 2, não vi ao vivo, obviamente, que eu não tinha idade para isso, mas vi depois, do Gordon Banks, na cabeceira do Pelé. E a do Rodolfo Rodrigues, quando teve uma sequência de 4 defesas, aquele jogo eu estava assistindo pela televisão na época e foi fantástico também, já esqueci. Então, nunca esqueci o melhor. Então, essa defesa para mim está nas 3 mais bonitas que eu já vi no futebol. Foi uma defesa fantástica. Eu não me recordo de ter visto algo parecido, exceção feita a essas 2 que eu comentei aqui, mestre. O senhor é muito mais vivido que eu, o senhor já viu muitas outras defesas. Ah, vi. Mas uma que até hoje não sai da memória é lá nos anos 50, aquele timaço da Portuguesa, contra o timaço do Corinthians, e o Muca era o goleiro da Portuguesa, e o Cláudio Cristóvão Pinho, que batia muito bem na bola, cruzou para o Baltazar, que era mestre do cabeceio, ele cabeceou direto num canto para baixo, no canto esquerdo do Muca. O Muca foi lá, defendeu, espalmou com um cantinho, a bola voltou para o Cláudio bateu por cima dele, lá no outro ângulo, o Muca, no momento que bateu no chão, levantou, foi lá e salvou a bola. Esse eu nunca vi coisa igual na minha vida e nunca mais vou ver. Mas o Grêmio, que espetáculo, hein? Que beleza. Fica com aquela conversa que tem que ter garra, raça. Nada, ele espantou esse negócio, esse fantasma do cachorro vira-lata que vinha tomando conta da alma brasileira, do futebol brasileiro já nesses últimos anos, em que nós vamos lá jogar por qualquer time brasileiro. Vai jogar pelo empate. Vai jogar, fica tudo lá atrás, desesperado, dando chutão e tal. Não, o Grêmio soube quando teve que se defender, e quando teve a bola, jogar a bola e jogar bem. Esse Luan, então, ó, jogou beleza. Foi uma das melhores partidas do Luan no ano, eu diria. Ficou um tempão fora, voltou com calma um pouquinho contra o Corinthians, depois jogou contra o Palmeiras e guardou o melhor futebol para o que mais importava, que era a Libertadores América. É verdade que o Barcelona é um carrasco de times brasileiros, né? Mas não do Grêmio. Já eliminou o Santos, já eliminou o Palmeiras, mas agora com 3-0, com todo o respeito que merece o Barcelona, mas não dá para colocar. Deu um cala-boca legal, tava merecendo esse Barcelona. O Grêmio tava por aqui com esse time. Praticamente garantiu o passaporte para a final. E já imaginou a final Grêmio e River? Eu acho que é uma bela final. Olha, você quer receber as novidades do seu time no Facebook? Você abrir de manhã ali seu Facebook e já ter as novidades do seu time? Sim? Então, vai lá na nossa página do Gazeta Esportiva no Facebook, coloca Gazeta Esportiva, tem nossa página, e clique no botão Enviar Mensagem. Enviar Mensagem. Aí você vai selecionar a opção Receber Novidades. Prontinho. Aí é só você escolher o seu clube do coração. Todo dia, logo cedinho, a gente vai mandar uma mensagem com as últimas novidades do seu time. Eu mesma vou mandar pra você uma mensagem bem legal do seu time. Não vou lotar seu Facebook, nada disso. Vou colocar umas 2 mensagens bem legais do seu time. Ficou fácil? Entra na nossa página do Facebook, envia a mensagem, conversa ali com a nossa equipe que está te esperando, escolhe o seu time. A gente te manda uma mensagem todo dia de manhã para você ficar por dentro de tudo e poder zoar os seus amigos. Aquela assim, né? Na Copa Sul-Americana, o Independente da Argentina goleou o Nacional do Paraguai por 4-1 em Assunção e ficou mais pertinho de uma vaga para a semifinal. No Maracanã, o Flamengo levou a melhor no primeiro confronto ao vencer o Flu por 1-0. O jogo de volta acontece na próxima quarta. Copa Sul-Americana, né, Fla-Flu, mas na verdade onde foi Flu-Fla. Flu-Fla. Então para o Flamengo foi um ótimo resultado, porque tem o critério do gol fora de casa, se bem que o Fluminense fizer 2-1 no jogo da volta, está garantido. Mas 2 bolas na trave, eu achei até que o placar foi magro pelo que as 2 equipes apresentaram. Não foi também nada extraordinário, mas aconteceram algumas possibilidades de gol e a bola caprichosamente não entrou. Mas a diferença de qualidade de elenco do Flamengo em relação ao Fluminense é muito grande. Era para o Flamengo
O Flamengo não conseguiu acertar o pé até agora. É um caso parecido com o Atlético Mineiro, que também tem um belo time, o Grêmio, que era no Brasileirão, foi perdendo força, e o Palmeiras, que só agora parece que tomou juízo, né? Engrenou. Enfim, acho que o Flamengo tem que vencer com mais categoricamente. É que acho que também pesa um pouco o fato acho que se o Fluminense tivesse com uma outra camisa, que não a do Fluminense, acho que muitas vezes, apesar da qualidade dos elencos, acho que a tradição, o peso do clássico acaba influenciando também, né, mestre? O assunto agora é o futebol europeu. O Bayern de Munique sofreu, mas conseguiu garantir vaga para as oitavas de final da Copa da Alemanha. Na Copa da Liga Inglesa, Chelsea e West Ham também garantiram a classificação para a sequência da competição. Perdão, o Bayern, rapaz, ele não está conseguindo acertar o pé novamente. Não. Mas com o Heinkes acho que ele vai. Mas tem jogador, por exemplo, o Coman. É um driblador, um ponta esquerda e tal, driblador, veloz. Não conseguiu pegar na bola ontem. Errou tudo que fez. E o Vidal caiu muito de produção. Muito. Ainda bem que está lá o Thiago Alcântara que pode resolver essa questão. Mas o Bayern caiu muito, de um jogo para o outro. Na última partida goleou e tal, agora o Leipzig, apesar de que o Leipzig é o terceiro lugar, né, do campeonato. Da Bundesliga. E está ali, foi vice-campeão ano passado, está criando crista, né? Mas o Bayern precisa melhorar muito. Na verdade, a decadência do Bayern começa com o Ancelotti, né? Que aí começou... Apesar de que ganhou o campeonato. Claro, mas eu digo na qualidade do futebol apresentado, né? Não é mais aquele futebol... E também porque começou a vender jogador que não devia vender, o Douglas Costa, por exemplo, né? E com isso ele foi reduzindo a sua capacidade de reposição de peças à mesma altura do time. Muito bem, relembrando a nossa enquete do site gazetesportiva.com, que está bombando, hein? Se você fosse o técnico Carille, você pouparia alguns jogadores pendurados na partida contra a Ponte Preta para que eles estejam ali firmes e fortes contra o Verdão? Sim ou não? Para votar é só acessar no site gazetesportiva.com. Pascoal, você que é corintiano, você pouparia jogadores pendurados com cartão? Não, vai com tudo contra a Ponte Preta. Quem que está pendurado, Celso? Você lembra aí? Agora preciso rever aqui, mas o que me lembro de cabeça, Balbuena, Cássio, Fagner, não dá para tirar o Cássio. Gabriel, não dá para tirar o Jô. E falta um. O Jô já falou. Já falei, falta um. Eu vou checar aqui direitinho. Daqui a pouquinho a gente fala. O escândalo de 2015, que ficou conhecido como FIFA Gate, teve a primeira punição divulgada pela Justiça Americana. Acompanhe. Nesta quarta-feira, saiu a primeira condenação de um dos envolvidos no escândalo de corrupção da FIFA que explodiu em 2015. Héctor Trujillo, ex-secretário-geral da Federação Nacional de Futebol da Guatemala, foi sentenciado pela Justiça de Nova York a 8 anos de prisão e ao pagamento de uma indenização de $415 mil. Trujillo foi condenado pelo envolvimento em um esquema de favorecimento de concessões de direitos de transmissão dos jogos das eliminatórias para as Copas de 2018 e 2022. O Cartola admitiu ter recebido milhares de dólares como propina da empresa World Media. As pessoas que me conhecem não vão mudar de opinião. Não me importo com o que pensam as pessoas que não me conhecem. Além de Héctor Trujillo, cerca de 40 dirigentes de federações nacionais e confederações regionais também respondem pelo crime de corrupção nos Estados Unidos. José Maria Marim, ex-presidente da CBF, está cumprindo prisão domiciliar em Nova York, enquanto aguarda julgamento com início previsto para o dia 6 de novembro. Está resistindo o Marim, né, no sentido de não abrir muito a boca, mas vai ser julgado. Enquanto isso, muita gente aqui observa atentamente e fica pensando, né? Se não tivesse saído de fininho lá da Suíça e pegado o primeiro voo de volta ao Brasil, exatamente, estaria na mesma situação. Sem dúvida. A corrupção no Brasil é endêmica, no mundo é episódica, né? Nos países mais avançados.
A FIFA, quem começou, aliás, semear a corrupção na FIFA foi um brasileiro, o João Avelange. Porque ele foi eleito, começou o negócio. Ele já, para se eleger, já fez um monte de trambique e tal. E dessa vez, está lá o pessoal, agora pelo menos estão pegando alguns deles e tal. Mas acho que há no mundo inteiro uma tendência a ter do que ser. E isso aí leva as pessoas muito mais facilmente à corrupção, a maneira mais fácil de ganhar dinheiro, o que oferece condições de obter os prazeres que a vida permite, né? Então, é isso que está acontecendo, as pessoas não estão mais preocupadas em ter do que ser. E ao mesmo tempo de garantir, inclusive, para os seus, né, todas as vantagens em detrimento de outros. Não é só o egoísmo do ter, também tem essa, cada vez mais a intolerância está aumentando, o conservadorismo está aumentando, saber discriminação está aumentando, as pessoas estão pouco preocupadas com a desigualdade social. Isso vai ter um preço, já tem um preço e tende a piorar ainda mais. O Brasil caminha rapidamente para as capitanias hereditárias, meu caro amigo. Isso aí. Os caras estão querendo até resgatar, restaurar a escravidão. O Brasil, que foi o último, né, a abolir a escravatura, vai ser o primeiro a voltar com ela. Bom, deixa eu falar uma outra coisa. Você perguntou dos jogadores pendurados? Então vamos lá, os 6 titulares. Cássio, Balbuena, Rodriguinho, Jadson, Gabriel e Jô. Você tinha falado todos. Eu achei que não tivesse falado. Na verdade, eu não falei do Rodriguinho. É a idade, viu, É a idade, acontece. Olha, gente, infelizmente o problema de corrupção não se resume somente à FIFA, né? Aqui no Brasil, enquanto dirigentes esportivos e políticos se afundam em denúncias, os atletas, que são aqueles que fazem o esporte acontecer, que nos dão orgulho, vivem o drama da redução dos poucos auxílios que o governo fornece para a prática esportiva. Acompanhe na reportagem especial de Fernando Gavini. A comunidade esportiva está em estado de alerta desde que surgiu a notícia de que o governo federal enviou para a Câmara dos Deputados a proposta de cortar 87% dos recursos destinados ao esporte. Preocupa, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, que é o do atleta. Mas a gente imaginou que isso fosse um cometa que deixaria uma cauda assim, né? Que fosse diminuir, mas não de forma drástica. A gente volta tudo aquilo que a gente era antes, há 10 anos atrás, né? Lutando, um menino aí de 12, 13 anos, lutando com patrocínio, né? Sempre foi assim. E a gente vai começar a voltar nessas origens aí. Poliana Okimoto é o exemplo de que as coisas não andam bem depois da Olimpíada do Rio de Janeiro. Medalha de bronze na maratona aquática, a nadadora viu ruir toda a estrutura que teve no ciclo passado. Nesse último ciclo olímpico eu tive uma estrutura que eu nunca tive antes. Eu tinha o técnico, o preparador físico, o fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e massagista. Eram a minha equipe multidisciplinar. E todos esses profissionais trabalhavam na borda da piscina junto comigo. E isso fez muita diferença nos meus resultados. E depois de conquistar essa medalha, você de repente se sente abandonado, é triste para o atleta, né? Porque eu perdi o meu maior patrocínio, que era o patrocínio dos Correios, junto com a Confederação. E agora a gente tem a notícia de que a Bolsa Atleta vai ter um corte bem grande. A preocupação passa por todos que recebem Bolsa Pódio ou Bolsa Atleta, inclusive por quem brilhou no Rio de Janeiro e conquistou a medalha de ouro. E preocupa todo mundo, né? Porque tem muito atleta que não é de clube, então não tem um salário fixo do clube. Eu principalmente, eu não faço parte de um clube, eu faço parte de um projeto social. Mas mesmo quem compete por clube está com a pulga atrás da orelha. Caso do medalhista de prata no último Mundial de Natação, João Gomes Júnior. Ele defende o Pinheiros, o clube mais olímpico do Brasil, mas que depende das leis de incentivo para se manter. Por ser um clube grande, a gente ter 16 modalidades olímpicas, ter quase 1.000 atletas, né, de esporte de alto rendimento. Então, o clube também não consegue caminhar sozinho também, né? Ele depende
dos incentivadores. E a ajuda do governo com a lei de incentivo é de grande valia para a gente dar continuidade nessa busca por medalhas. Apesar de tanta má notícia, os atletas que formam a elite do esporte brasileiro, mesmo com dificuldades, devem conseguir se virar. O grande problema, no entanto, são as futuras gerações. E eu imagino assim que para uma medalhista olímpica as coisas estão difíceis. Imagina para um garoto que está querendo começar agora. Vai ser bem complicado assim de ter uma nova geração. Acho que para 2020 os atletas de alto rendimento têm um padrão um pouco diferenciado, então a gente pode conseguir ainda pagar uma viagem ou outra para estar classificando a vaga para a Olimpíada, mas acho que para 2024, que é a nova geração que tem que substituir a gente, acho que vai ficar um pouco mais complicado. Vai quebrar o ciclo, né? O ciclo de evolução ali que precisa. E os atletas mais novos, eles realmente precisam de um número maior de viagens, de treinamento, para adquirir experiência, né? O duro é a gente calcular aquele jovem que sai de casa para treinar, que de repente a mãe é funcionária, o pai é um pedreiro, e vai falar para ele assim, vai trabalhar, meu filho, o esporte não dá em nada. E com isso a gente vai perder incontáveis talentos, que é uma pena para o Brasil, não só para o esporte de alto rendimento, como para sociedade geral. De repente esse moleque que vai deixar o esporte para trabalhar, ele não vai trabalhar, ele vai entrar pro tráfico, ele vai, sei lá o que pode acontecer, enfim. A gente pensando friamente, nessa situação é difícil até a gente falar, pô filho, pro nosso filho, vai fazer esporte que vale a pena. Até que ponto, né? Vale a pena arriscar ser um bom atleta se não tiver condições mínimas de viver bem. No Brasil, as prioridades estão do avesso, né? Num sentido lógico. O político ele é eleito pelo povo para trabalhar para o povo. E isso inclui, inclusive, o esporte, né? Todos os benefícios que o cidadão que paga imposto deve ter. E aí, o que acontece? O político brasileiro trabalha em benefício próprio. Na maioria das vezes, para salvar a própria pele, né? Para preservar a impunidade num país passivo diante de tanta balbúrdia. Então você vê aí, para o esporte cortou, para a educação cortou, para a saúde cortou. Agora, verba para comprar deputado, para permanecer no poder, esse dinheiro não falta, mestre. E aí, sinceramente, a gente sempre questionou da falta de investimento no esporte, mas na verdade, nos últimos anos, até teve esse investimento. É que esse investimento não ia parar na mão do atleta. Claro. Ficava nas confederações, no COB, e a gente vê aí a consequência disso, só para citar, as barras de ouro, né? Que poderiam ser medalhas para brasileiros caso tivesse realmente um incentivo adequado. E o que a gente vê é isso, mestre. É isso. Esse é o Brasil, é o Brasil brasileiro. Tem umas coisas que não dá para entender. Tu paga durante 50 anos, 45 anos, religiosamente, sai da folha de pagamento, ele nem vê esse dinheiro. Sim. Vai direto para a Previdência. E, de repente, a Previdência é o bicho-papão. Quer dizer, todo o dinheiro que é recolhido direto, é mais garantido que banco. Sim. Fica lá 45 anos para ser aplicado e se multiplicar. E, de repente, não tem dinheiro. Pior, se não fizer, o Brasil quebra. Se não, quer dizer, é um negócio maluco que não entra na cabeça de ninguém, mas, enfim. É o Brasil que nós vivemos, que realmente, por mais otimista que você seja, sabe, dá para desconfiar do futuro. Bom, vamos voltar a falar do Corinthians, que deve ter o retorno de um importante reforço para o próximo jogo, aí de domingo, contra a Ponte Preta em Campinas. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. A novidade corintiana nessa quinta-feira foi a presença do zagueiro Pablo treinando entre os titulares. Depois de ter ficado 4 jogos fora, se recuperando de uma contusão, ele afirma que está pronto para retornar à equipe já no próximo domingo contra a Ponte Preta em Campinas. Trabalhei ontem um pouco com o grupo, né? Estou sem nenhuma limitação, estou me sentindo bem. É óbvio que
Falta um pouquinho de ritmo de jogo. Hoje foi um trabalho bem puxado e foi bom para tirar um pouquinho essa carga, né, de trabalho, de academia, de fortalecimento. Então, estou me sentindo muito bem e pronto para dar meu melhor. Apesar de não ter jogado as 4 últimas partidas, Pablo volta à equipe, assim como outros 7 jogadores, todos pendurados com 2 cartões amarelos. Ou seja, quem receber o terceiro não vai enfrentar o Palmeiras no Clássico, que dizem ser uma final antecipada. Balbuena, que também vive essa situação, não demonstra preocupação. Eu estou pendurado faz 4, 5 jogos, venho jogando assim, da mesma forma, não tem por que mudar. A gente sempre vai, cada jogo, fazendo o nosso melhor para vender a equipe. Então isso não muda nada, a gente domingo vai com todas as nossas forças para tentar conseguir a vitória. E esse aspecto aí não muda nada. Por falar em preocupação, a torcida corintiana está muito preocupada com a queda de rendimento da equipe. E será que o elenco está se sentindo pressionado com a aproximação dos rivais? Afinal, a diferença para Santos e Palmeiras hoje está na casa dos 6 pontos. A pressão e a cobrança sempre vai existir. Se você me perguntasse em começo de ano, você quer, faltando 8 rodadas, estar 6 pontos à frente do segundo colocado? Eu ia falar que sim, né? Quem não quer estar nessa posição? Então, a gente tem que trabalhar, a gente sabe que não está fazendo bons jogos nessas últimas partidas, mas a gente sabe que a gente tem um potencial, a gente tem confiança no grupo, a gente sabe que pode dar mais e a gente vai tentar fazer o nosso melhor nessas 8 finais que a gente tem para tentar nosso objetivo, que é o título. Se a vantagem é boa, então podemos dizer que o Corinthians é o favorito à conquista do título. Certo ou errado? Como todos falávamos e hoje, né, tem esse questionamento, será que vai ser campeão ou não? Mas acho que a gente fez por merecer. Então temos 6 pontos, temos uma vantagem que acredito que estamos bem postados no campeonato com 6 pontos, então o favoritismo é nosso. Apesar de toda a visão catastrofista possível e imaginável, mas vamos considerar, 6 pontos, faltando 8 rodadas para terminar o campeonato, é uma baita vantagem. Eu não acho, gente. O Corinthians continua só dependendo dele. O Flávio teve um argumento aqui que eu acho muito válido. Vamos imaginar que o Corinthians jogou no final de semana, foi contra o Botafogo na segunda-feira. Perdeu. Vamos imaginar que ele tivesse só 3 pontos acima do Palmeiras. Tivesse vencido o Botafogo e aberto 6, todo mundo ia falar assim, nossa, o Corinthians encaminhou o título, abriu uma baita vantagem. Se o Corinthians apesar de duas, todos, o Palmeiras vence mas duas? Esse tá vindo desde o primeiro turno. Não, mas tá muito perto agora. Ué, mesmo assim. Essa rodada é decisiva. Os jogos agora são decisivos, porque vai ficar 3. Eu acho essa rodada crucial. Essa rodada pode significar a virada do campeonato. Disso. E pode não significar exatamente a permanência, mas o que é mais importante é que no caso específico do Corinthians, o Corinthians não é que não pode perder, o Corinthians tem que ganhar da Ponte Preta. Porque ele tem que partir do princípio de que o jogo com o Palmeiras pode acontecer qualquer coisa. Isso é verdade. Pode ganhar ou perder e tal, porque é clássico. E o Palmeiras tem mais jogadores e melhores condições do que o Corinthians. Agora, jogo é jogo, né? Jogo é jogado. E o fator campo, no caso de Corinthians e Palmeiras, nem faz muita diferença. O Corinthians ganhou mais do Palmeiras na casa, no Allianz, e o Palmeiras ganhou, quer dizer, ganhou não, hoje está empatado. O Corinthians ganhou 2, o Palmeiras ganhou 2 em Itaquera. Mas até pouco tempo era o Palmeiras... O que muda é a presença do público, essa coisa de não poder ter divisão de torcida, é uma torcida só, isso aí realmente é uma vantagem a mais para o time da casa, né? Se bem que hoje gera muito mais pressão do que apoio, mas o Palmeiras foi a equipe que mais vezes venceu o Corinthians em Itaquera. Nenhum outro clube venceu tanto quanto o Palmeiras. Aí já tem esse retrospecto. Mas isso é passado. O passado já passou. Não dá para... Você pegar essa estatística.
Vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. As votações seguem abertas para o público escolher os melhores do Brasileirão. Para participar é só acessar o site do troféumesarredonda.com.br e montar a sua seleção preferida. Nós já temos aí mais de 5.000 votos. Quero agradecer todo mundo que está votando. E claro, eu quero agradecer as nossas grandes parceiras LuxColor e Baltec, que estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano. Aliás, sabia, João Batista, que hoje eu fui escolher o meu vestido para o Troféu Mesa Redonda? Ainda não escolhemos, mas eu já experimentei e temos duas opções. Já temos duas opções de vestidos. Um mais lindo do que o outro, tá bom? Só para dizer. E no troféumesarredonda.com.br, hoje eu fiquei lá, tem um item que é histórico. Você pode visitar 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Não, peraí. Começou em 2004. Eu comecei em 2003, é 2004 que começa, tá bom? São 14 anos de história para você lá no site. Dá para conferir todas as edições e hoje eu fiquei fazendo isso, olhando todos os vestidos. 14º colocado com 37 pontos, o São Paulo tem mais um jogo decisivo para se afastar da zona de rebaixamento. Dessa vez contra o Santos, sabadão no Pacaembu. Amanhã tem o palpite dos nossos blogueiros no site gazetesportiva.com. Vamos saber em quem cada blogueiro está apostando. E o repórter Jonas Campos também já deu o palpite dele aqui para mim. Ele traz as informações para a gente do Tricolor. Confira. Vitória sobre o Sport. Derrota para o Atlético Mineiro. Vitória sobre o Atlético Paranaense. Derrota para o Fluminense. Vitória sobre o Flamengo. E Santos pela frente. Saber que é um time grande, santo, e que é um clássico, é difícil. Eles estão brigando uma coisa, nós outra. Mas creo que la cabeza de nosotros está pensar en que tenemos que ganar un juego, poder salir un poco más de la zona de rebaixamento y después pensaremos en algo más. E é justamente nesse clássico de sábado contra o Santos no Pacaembu que o São Paulo tenta fazer algo que não consegue desde o início do Campeonato Brasileiro: vencer 2 jogos seguidos. O torcedor não deve nem lembrar, mas a última vez que isso aconteceu foi na 2ª e na 3ª rodada do Brasileirão, quando o São Paulo de Rogério Ceni venceu Avaí e Palmeiras no Morumbi, ambos pelo placar de 2-0. De repente não estamos conseguindo ter uma sequência de 2 jogos ganando, mas creo que o grupo está fazendo o melhor. Y pienso que la oportunidad va a estar ahora con este juego con Santos, ¿no? De poder poder tener dos juegos consecutivos y así, ¿no? Pensar primero en Santos y después en quien viene. Pensando no Peixe, o técnico Dorival Júnior, que conhece bem o Clube da Baixada, fechou o treinamento desta quinta-feira. Medida que será mantida até sábado, dia do clássico contra o Santos. Mistério, concentração e foco no objetivo do momento: voltar a vencer 2 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro. E o repórter Jonas Campos também foi conferir com o Santos, como que o Santos aí está se preparando para esse confronto contra o Tricolor. Oi, Michele, o Santos trabalhou nesta quinta-feira aqui no CT Rei Pelé e olha, ao que tudo indica, o Peixe terá novidades na equipe titular para o clássico de sábado contra o São Paulo no Pacaembu. Inclusive, um fato curioso é que desde que chegou ao clube, o técnico Leverkusen já comandou a equipe em 30 partidas e nesse período todo só conseguiu repetir o time titular uma única vez. Na partida de sábado contra o São Paulo, a rotina de mudanças continua, mas o Peixe terá boas novidades. Vitor Ferraz e Bruno Henrique, que estavam no departamento médico, vêm treinando normalmente e devem retornar à equipe, assim como o volante Renato.
que entrou no decorrer do duelo contra o Atlético Goianiense e parece pronto para iniciar o clássico. Um jogo visto como fundamental para quem ainda está na briga direta pelo título brasileiro, a 6 pontos do líder Corinthians. Nesta quinta-feira, aqui no CT Rei Pelé, nada de coletiva de imprensa. A pedido do Departamento de Futebol do Santos, os jogadores não darão entrevistas até o dia do clássico. A medida, segundo o clube, faz parte do trabalho de concentração para o duelo contra o São Paulo, sábado, 5 horas da tarde, no estádio do Pacaembu. Da Baixada Santista, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. É mais um daqueles jogos que o momento, o clima não bate com uma posição na tabela. Veja só, o Santos está a 6 pontos do Corinthians, todo mundo fala do Palmeiras, esquece o Santos, que tem a mesma condição que tem o Palmeiras do ponto de vista estatístico. O Levi, que poderia ter sido mandado embora e não foi, já fica um clima ruim, ou seja, parece que o Santos que está lutando para não cair, e o São Paulo, depois da vitória sobre o Flamengo, que parece que está de bem com a vida. Por isso que eu acho até que o momento favorece o São Paulo, mesmo não jogando no Morumbi, mas no Pacaembu, mestre. O jogo é no Pacaembu, que é um jogo... É para os dois, né? Para os dois. É neutro, digamos assim, né? Embora haja a torcida do São Paulo, que eu nem sei se funciona muito a favor, né? Essa coisa, quando o time está nessa situação, o torcedor se torna muito impaciente e trabalha contra. No caso do São Paulo, até a torcida tem apoiado muito o São Paulo. Time por time, o Santos está mais organizado que o São Paulo. O São Paulo ainda não tem um time definido. Tanto que vive aí fazendo tudo às escondidas e tal, fecha a porta, ninguém vê. Isso é uma bobagem sem tamanho. Mas, enfim, mas acredito que o Santos, que deve ter de volta o Vitor Ferraz, o Bruno Henrique, e possivelmente o Renato, é mais time que o São Paulo. Está mais bem preparado. E depois o pessoal fala, o Santos é um negócio inacreditável, porque ele entra em crise sem perder. É verdade. O Santos ganhou empatou 3 jogos seguidos. Estava em vice-líder do campeonato, não investiu um tostão naquele time. E a torcida aí pegando no pé, e a diretoria fazendo essa lambança toda de mandar embora, depois de buscar de volta o Levi. Quer dizer, é um negócio inacreditável, insano. E muito rapidamente, aí fala tanto de Corinthians e Palmeiras e tal, o Santos joga no sábado. Pode abrir 3 pontos. Ficar a 3 pontos do líder já no sábado. Exatamente. Bom, o Palmeiras só entra em campo na próxima segunda-feira no Allianz Parque contra o Cruzeiro. Vamos ver como o Verdão está se preparando para esse duelo na reportagem de Adriano Dolfi. Amigos que acompanham o Gazeta Esportiva, na tarde desta quinta-feira, os jogadores titulares do Palmeiras realizaram um treinamento tático, longe da presença dos jornalistas e repórteres cinematográficos. Já os jogadores do time reserva fizeram uma atividade, um jogo-treino contra a equipe da Internacional de Limeira, inclusive com a presença de alguns importantes jogadores. No gol, a presença de Jailson, Mina na zaga, Arouca no meio de campo, Fabiano na lateral direita, Roger Guedes de volta aos treinamentos com o elenco e no meio campo, Jean e Felipe Melo. Um dos dois deve ocupar a vaga de Bruno Henrique suspenso para o duelo contra o Cruzeiro, segunda-feira, no retorno do Verdão ao Allianz Parque. Estamos esperando, casa cheia, porque graças a Deus aí conseguimos fazer 3 bons resultados. Então vamos com tudo lá para poder dar o nosso máximo e poder impor o jogo dentro de casa, que é o que vamos para cima do Cruzeiro. O lateral direito comentou também o reencontro com a equipe mineira, onde foi formado nas categorias de base. E também sobre o fato do Verdão entrar em campo apenas na segunda-feira, podendo secar os rivais na luta pelo título. Joguei lá bastante tempo, vim da base, mas agora estou no Palmeiras, vou fazer de tudo para entrar dentro de campo, poder dar meu máximo. Não adianta a gente ficar pensando no jogo do adversário, temos que fazer nossa parte, entrar dentro de campo, dar o nosso máximo para conseguir os 3 pontos. E lá na frente a gente pensa
no adversário que está acima da gente. O Palmeiras volta a treinar nesta sexta-feira à tarde e quem vai conceder a entrevista coletiva é o técnico Alberto Valentim. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. E chegou a hora da gente ver o que o pessoal respondeu na nossa enquete. Estou curiosa. Se você fosse o técnico Carille, pouparia alguns jogadores pendurados na partida contra a Ponte Preta? Não! 63% dos votos. Todo mundo quer garantir os pontinhos aí, porque aí abre 9 e mesmo que o Palmeiras vença, aí volta para 6. Né? Ou Corinthians perde, Palmeiras ganha e fica em 3. Então 8 rodadas. Não é muito. Acabou o tempo, gente. Mestre, até domingo. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Beijo, tchau.